Você que me encontra, é você que me encontra. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Quer para dar um glória bem alto aí? Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Só Ele é digno. Apocalipse 14. Aleluia. Glória a Deus. Está filmando? Estamos online? Estamos na mídia. A paz do Senhor para você que vai entrar online, vai ouvir, vai ver essa palavra. É uma palavra de Deus. É a palavra de Deus para nossas vidas, na qual ela pode transformar, modificar todo o nosso ser. Só depende da nossa iniciativa. Aleluia. Glória a Deus. E se precisar, é só chamar. Aleluia. Apocalipse 14. Aleluia. O verso 1 até o 5. Do 1 ao 5. Amém? Diz assim: olhei, e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, lá em Jerusalém, e com ele 144 mil. Quantos? 144 mil. Tendo na sua fronte, a sua fronte é onde? Escrito o seu nome e o nome do 14, verso 1. Verso 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando no tangem, tocar os seus dedos na harpa, ok? A sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. São estes os que não se macularam com mulheres virgens, porque são castos, virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias, primeiros, para Deus e para o... E não se achou mentira na sua boca. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Obrigado, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Brinda a tua igreja, brinda a tua casa, brinda teus filhos, mas abre o entendimento. Glória. Deus, que nós venhamos absorver essa palavra, porque é entendimento que precisamos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Sentei. O Cordeiro e os remidos no Monte Sião. Os capítulos 12 e 13, só para fazer uma alusão, são assustadores. Os relatos deles são tremendos. Um dragão terrível peleja contra os servos de Deus e continua perseguindo os cristãos.
A visão é de terror. O verso 3. Ele recebe a ajuda de 2 bestas, uma feia e assustadora que escapa até a morte. Olha o texto. E a outra bem suave, esmagadora, enganadora, que mata as pessoas que não se submetem à força do mal. O dragão e seus aliados dominam as pessoas na terra. Capítulo 12 e capítulo 13 de Apocalipse. Diante de tanto poder, que esperança tem os servos do Senhor? Que esperança? Porque o 12 e o 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, no 13, são uma afronta. Embora Jesus já tenha respondido a essa dúvida várias vezes no livro, ele quer confortar e fortalecer os fiéis. É o livro de João. João escreveu esse livro. Estava exilado, estava na ilha de Patmos, e ele é arrebatado em espírito e ele é levado em muitos lugares para ser revelada essa palavra. Antes de mostrar a outra aliada do diabo, a Babilônia, no capítulo 17, não precisa ir lá, ele reforça mais uma vez o tema principal do livro. Deus domina, julgando os perversos e salvando os fiéis. Assim ele assegura os discípulos que, independentemente da ferocidade dos perseguidores, não ficarão desamparados. João está falando de coisa futura, ainda que quando João ele sai da ilha de Patmos e volta para Éfeso, assim diz alguns teólogos, a partir desse momento, de um dia para outro, já é futuro, e aquilo que ele disse já é passado, e aquilo que ele está falando é presente. Ainda que venham algumas coisas acontecer, Apocalipse, a gente fica admirado, e muitas das vezes, muitas pessoas ficam com medo de entender. Mas Apocalipse nada mais é do que revelação. É Jesus se revelando, é Deus se revelando, é o Espírito se revelando para mim e para você, para dizendo que Ele veio para salvar, para levar os escolhidos. Aqui já era para dar glória e ser agradecido e com alegria. Aqui, quando eu leio o Apocalipse, eu fico alegre. As pessoas ficam aterrorizadas, mas esqueceram que o amor, ele tira. Tem um hino, não tem? O amor joga fora todo medo. O amor joga fora todo medo. Para que medo? Se ele está se revelando para mim e para você, está se revelando. Eu estou me mostrando o que eu vou fazer. É só posicionar. Assim ele assegura aos discípulos que, independentemente da ferocidade dos perseguidores, não ficaremos desamparados. Não ficaremos, não estamos desamparados. Eu não me sinto desamparado em momento nenhum. A primeira cena de conforto nesse trecho mostra o cordeiro com os 144 mil. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Eu vou ler. Olhei e eis o cordeiro em pé. Apareceu numa hora boa, depois de ver o dragão, a besta do mar e a besta da terra, parecendo o cordeiro. Agora João vê o verdadeiro cordeiro. Aleluia. O mesmo que foi achado digno de receber o livro da mão direita do Pai. Capítulo 5. Ele não esqueceu dos seus servos e não os deixou sozinhos. Ele não esqueceu e não deixou sozinho. Aleluia. O cordeiro está em pé, vivo e poderoso, não se deitou e não foi derrotado, serve como exemplo para os seus seguidores. Não deve desistir ou se render ao inimigo. Sobre o monte Sião, do texto que nós falamos, no versículo 1 do capítulo 14, Sião aparece somente nesse versículo no Apocalipse, mas já traz um significado rico pelo seu uso em vários outros trechos. Escute, literalmente Sião é o monte onde o templo foi construído, sim ou não? Sim. E frequentemente representa a cidade de Jerusalém. Mas a palavra ganha um sentido maior no Antigo e no Novo Testamento. Davi esperava que a salvação viesse de Sião.
O libertador veio de Sião para tirar os pecados. Romanos 11, 26 e 27. Isaías 59, 20. Esse Redentor é o mesmo rei que despedaçaria as nações com sua vara de ferro. Jesus Cristo, a pedra angular do reino de Deus, foi posto em Sião. O texto do Novo Testamento, escute, pegue isso. Você vai aprender um pouco sobre Apocalipse, um pouco mais sobre a revelação, abrir um pouco mais, não interpretar, não ter medo, não ser afrontado, pelo contrário, vai gostar tanto que vai começar a estudar e ler. O Novo Testamento que mais ajuda é Hebreus 12, de 22 a 24. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostas de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Jesus ressuscitado e vitorioso sobre a morte, reina em Sião e demonstra seu domínio sobre as nações. Como seria confortante para os santos perseguidos ver o Cordeiro em pé no monte. É confortante. E com ele 144 mil. Já encontramos os 144 mil lá atrás, entre o sexto e o sétimo selo, no capítulo 7 de Apocalipse. Foi selado para a proteção dos danos causados pelos ventos que os 4 anjos seguravam. Aqui Jesus estão em pé sobre o monte com Jesus. Qual é o monte? Sião. O monte é Sião. Tendo na sua fronte, na sua testa, o seu nome e o nome do seu pai. Eles têm um nome. Eles têm um pai. Grava isso aí. Mais uma vez, o contraste entre os discípulos do Senhor e aqueles que habitam sobre a terra se tornam evidente. Como é que é isso, pastor? Pega aí. Os ímpios recebem a marca da besta, mostrando que lhe pertence. Então eles vão receber a marca da besta. Está lá em Apocalipse 13. Amém? Eles vão receber uma marca. Escuta isso. Os fiéis recebem a marca do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nome de seu mestre, porque são deles. 14:1. Aleluia. Pega aí. O contraste entre esses dois nomes faz toda a diferença. Até a diferença eterna. A marca da besta traz o nome ou o número de homem. A marca dos 144 mil é o nome de Deus. Pegou a diferença? O nome da besta é imperfeito e temporário. O nome de Deus é permanente, perfeito e eterno. Eles têm a marca e o nome de Deus na testa, marcado para toda a eternidade. Aleluia. Estão marcados, estão cantando um cântico que ninguém cantou. Que glória, que majestade, que poder! Aleluia. Que poder! É esse o nome que salva. É o que exalta acima de todos os outros. Jesus Cristo. Isaías profetizou sobre o Messias. O seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e afirmar mediante o juízo a justiça, desde agora e para sempre. É para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, do 6 ao 7. Quem está na sombra do Cordeiro, no monte Sião, com este nome na testa,
não tem motivo para temer a besta com seus nomes de blasfêmia e sua autoridade para agir por 42 meses. Quem tem a marca, quem tem que está escrito na testa o nome do Cordeiro, vai temer o quê, rapaz? Vai temer o quê? Tu é um escolhido, Deus te pegou, tu está na mão de Deus. Estamos na mão de Deus. Estamos na mão de Deus. 14:2. Ouviu uma voz do céu, como voz de muitas aves, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpista, como tange a sua harpa. Ouviu uma voz do céu como voz de muitas aves, como voz de grande trovão. Uma voz forte que nos lembra das vozes de Jesus e da grande multidão dos seus servos. Trovões, sempre no Apocalipse e quase sempre nas outras ocorrências na Bíblia, vem do céu e comunica a autoridade de Deus. Exemplo em outro livro inclui: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. 1 Samuel 2:10. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. 2 Samuel 22:14. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como a voz, como ele. Vai, Jó 40:9. Quando trovão trovejar, é autoridade, é poder. João ouve de um dos 4 seres viventes, como se fosse voz de trovão. No 7º selo, o fogo atirado do altar, a terra foi acompanhado por trovão. No intervalo entre as 6ª e a 7ª trombeta, o brado do anjo foi forte, soltou as vozes dos 7 trovões. Autoridade, poder. Quando se fala de trovão, quando se fala disso, é poder. A voz da grande multidão que adora a Deus é como de muitas águas e como de fortes trovões. Era como de arpista quando tange a sua harpa. Como tantos outros símbolos no Apocalipse, incenso, altares, arca da aliança, etc. A ideia dos arpistas vem do louvor dos judeus no Antigo Testamento. Harpas e outros instrumentos foram características do louvor no templo em Jerusalém. Tem louvor, tem adoração, tem cântico, tem tanta coisa aqui, gente. Desta referência percebemos que a voz forte vem dos adoradores que honram o Senhor. Dos adoradores que honram o Senhor. É lindo. A tua voz soa como voz de trovão. Glória! Sabe por quê? Eu e você adora a Deus. Glória a Deus! Quando adoramos a Deus, quando abrimos nossas bocas, é como voz de trovão. Sabe por quê? Porque o ímpio não aguenta. Não aguenta. Quando você dá um glória, dá um aleluia, dá uma rajada de glória e aleluia para o céu, rapaz, as trevas, ele não quer ver a tua adoração. Essa é a verdade. O inimigo, os demônios, a entidade, quando você dá um glória, ele vai ter que obrigatoriamente se afastar de você. Por isso que tudo eu falo, oh glória, oh aleluia, e começo a adorar e cantar. O louvor está em mim, um cântico de adoração será cantado. Aleluia! 14:3. Entoava novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula, não tem pecado. Não tem pecado. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Um novo cântico celebra a grandeza do Senhor. Salmo 33, verso 3, no seu contexto, especialmente relevantes são as palavras de Davi. Escute isso, escute isso. Olha o cântico, e especialmente relevante são as palavras de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu.
perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os teus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, de 1 ao 4. Isaías falando do céu do Senhor disse: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terra do mar, os seus moradores. O Senhor sairá como valente, despertará o seu selo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Cânticos novos celebram o poder de Deus para proteger os fiéis e lhe dar a vitória sobre os inimigos. Apocalipse 5, de 8 a 10. No novo cântico do capítulo 5, iniciou-se com os seres viventes e os anciões, mas este cântico começa com outro que louva a Deus na presença desses seres celestiais, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil, todas as criaturas de Deus, todos os seres celestiais, como os homens na terra, podem e devem adorar a Deus como Criador, adorar a Jesus como Cordeiro vitorioso. Mas aqui somente os redimidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro, conseguem cantar um novo cântico. Os anjos se regozijam. Que forte. Aleluia. Os anjos regozijam com a salvação dos pecadores. Lucas 15, 10. E desejam compreender o mistério de Deus. 1 Pedro, de 1 a 12. Mas são os homens que experimentam a salvação em Jesus. Os homens redimidos têm uma relação especial com Deus e uma dívida de gratidão única. São os salvos representados pelo número 144 mil que cantam o novo cântico. O resto deste parágrafo descreve os 144 mil, acrescentando algumas informações não contidas no capítulo 7, e reforçando a figura de que eles representam os redimidos da terra, esses 144 mil. Escute, para nós entender e compreender um pouco mais. Fomos comprados da terra. O Cordeiro comprou por seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Os resgatados não pertencem mais aos habitantes da terra, pois se tornaram habitantes dos céus. Escute, os homens se vendem à escravidão do pecado, mas não são incapazes de pagar o resgate para se livrar. Claro que não. O texto diz claro. O resgate vem do Senhor. O resgate vem do Senhor. Especificamente por meio do sacrifício de Jesus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus temos a condição, a redenção. Pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esses homens não se macularam com mulheres porque são castos. Os 144 mil são apresentados como homens virgens que nunca tiveram relações sexuais. As interpretações literais, como a doutrina das testemunhas de Jeová, que dizem que terão somente 144 mil no céu. Meu Deus. Encontro uma grande dificuldade com essas descrições. Eu também tenho muita dificuldade de entender. Só 144 mil, não é verdade? Sim ou não? Se o número é literal, o resto da descrição deve ser igualmente literal, sim ou não? Se eu estou falando que é algo literal, conforme está escrito, então, se o número é literal, o resto da descrição daquilo que está escrito também tem que ser literal. Teríamos que concluir que os 144 mil são homens virgens, conforme os testemunhos de Jeová, sim ou não? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? O que não teria nem casado nem mulher no céu. De repente,
o próprio apóstolo Pedro seria excluído do céu. Mas foi casado. Sim ou não? Sim. Lembrando do capítulo 7, teríamos que excluir também qualquer gentio e teríamos um número exato, igual de cada uma das 12 tribos citadas. Somente homens judeus e solteiros no céu? Alguém realmente acredita numa doutrina dessa? Não tem condição nenhuma de acreditar nisso que eles pregam. Obviamente, a descrição é simbólica, não literal. Não tem como ser literal, tem que ser simbólico. Israelitas são as pessoas que pertencem a Deus, o povo do Senhor. 144 mil é um número simbólico, e a pureza deles é espiritual. É espiritual. O casamento foi criado por Deus. O casamento foi criado por Deus. E relações sexuais entre homens, entre um homem e sua legítima esposa, são puras e ordenadas por Deus. Aleluia. Deus designou homem e mulher para casamento. O adultério e a prostituição são usados simbolicamente na Bíblia para representar a infidelidade espiritual, especialmente a idolatria, porque adulteram e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ezequiel 23, 37. Deus disse que Judá adulterou, adorando pedras e árvores. Jeremias 3, 9. Da mesma forma, a castidade ou virgindade representa a pureza espiritual e a abstenção da idolatria, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aleluia. Que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e da pureza devida a Cristo. 2 Coríntios. Os redimidos não participam da idolatria, não adoram a besta, porque são fiéis e puros diante de Deus. Por isso, os redimidos não participam da idolatria, não adoram a besta. Sabe por quê? Porque são fiéis e puros diante de Deus. Seguidores de Cristo, seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá, Jesus convida os homens a segui-lo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Será que eu e você está disposto a seguir Jesus? A aceitação desse convite é a característica que define o discípulo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A decisão de seguir a Jesus está no discípulo, a promessa da comunhão com o Senhor. Se alguém me serve, siga a mim, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Mas como esta descrição sugere, temos de segui-lo para onde ele nos guia. Não é suficiente seguir até onde sentimos bem ou até onde concordamos com ele. A obediência não é andar até onde enxergamos o caminho, pois andamos por fé e não porque vemos. Quando reconhecemos a soberania e a autoridade absoluta de Jesus, devemos ser obedientes em tudo. Jesus é exemplo perfeito, porque para isso mesmo foste chamado, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, a qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, redimido dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Ele repete o fato de ser redimido, mas dessa vez destaca o propósito, o destino dos salvos, se torna primícia para Deus e para Jesus. Precisamos estar limpos. Precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. O que nós queremos para nossas vidas? As bestas agem para seduzir os homens da terra e para punir aqueles que não se submetem às suas falsas doutrinas. Qualquer discípulo, olhando para a situação da terra e os perigos ao seu redor, poderia facilmente se assustar com a perseguição que viria se intensificado. Por isso, Deus, para o povo que oferece, mais uma vez, conforto para o seu povo fiel. Ele está em pé sobre o monte Sião e os fiéis estão selados com ele. Aleluia. Os fiéis estão selados com ele.
Os fiéis já estão preparados. A igreja está passando na atualidade. A igreja está passando pela sua pior dificuldade terrena. A igreja do Senhor Jesus está abraçada de pecado, de homens e mulheres que estão mais compromissadas com o mundo do que com o reino. Igrejas lotadas, abarrotadas de movimentos, entre aspas, pentecostais, com dogmas, com heresias, com apostasias. A apostasia vai sair de dentro da igreja. Ela vai se mostrar quando as igrejas estiverem abarrotadas, lotadas. A apostasia, ela vai se mostrar, ela vai se apresentar com heresias, com as igrejas cheias, absorvendo seus movimentos, liberando, infelizmente, tatuagens para o corpo, bebidas dizendo que não tem mal nenhum beber um gole, ou tatuar o seu corpo, dizendo que fornicação não é pecado. Apostasia vai partir da igreja. É triste falar, é pesado falar, mas a apostasia vai partir da igreja de Deus, porque são homens e mulheres religiosos, amantes de si mesmo, soberbos, prepotentes, arrogantes, levianos, falsos, hipócritas, homens e mulheres que só veem os seus umbigos, só vê as suas casas, não olha com empatia, nem com reciprocidade. Não cuida do órfão, não cuida do que tem que entrar com sede, com frio e com fome. Vai passar pelo período amargo, e talvez os nossos olhos contemplem o que nós estamos pregando e o que nós estamos falando hoje. Talvez Deus nos conceda, mas que Ele não conceda que um de nós venha ser um apóstolo. Que nós venhamos ter em mente entregar a nossa vida realmente ao Senhor, cuidar, zelar, seja intrínseco, esteja dentro e com muita responsabilidade, porque o mundo está um caos. As profecias bíblicas estão se cumprindo, o mundo está de cabeça para baixo, líderes aceitando tudo dentro das igrejas, dos templos do Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor Jesus, eles venham em nome de Jesus a nos blindar, que Ele venha nos blindar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não venhamos ser enganados, em nome de Jesus. A igreja do Senhor vai ser blindada, aqueles fiéis serão blindados e não serão alcançados pelas heresias e apostasias, em nome de Jesus. A igreja do Senhor, ela vai continuar limpa, porque ela é do Senhor. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus. Aleluia. Fecha os seus olhos.
Pai querido e Pai amado, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira o Senhor nos concede estar na tua presença. O culto denominado, Senhor, como tema, cura e milagre. Deus, que o teu filho venha ser curado, liberto de drogas, de maconha, de cocaína, de vício, de toda coisa que o inimigo tem colocado. Nessa noite, Senhor, todo o poder das trevas, toda legião, toda casta, todo demônio, aonde você estiver escondido, bate retirada, em nome de Jesus, liberta cativos, o nome de Jesus liberta. Deus, eu sinto a tua presença nesse lugar, eu sinto a tua unção, eu sinto a tua glória, e o Senhor vem falando em nossos corações, e nós não seremos enganados por movimentos, nós não seremos levados por emoções, nem por arrepios, mas nós somos levados pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra. A tua palavra tem nos tratado, a tua palavra tem nos erguido, a tua palavra tem tratado, a tua palavra é fiel e verdadeira, a tua palavra é fiel e verdadeira, para limpar, para levantar, para erguer, para nos edificar. Então nesta noite, faz teus filhos, Senhor, haja libertação, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura, haja milagre, Senhor, aonde tiver incômodo, aonde tiver uma doença, uma enfermidade, aonde teus filhos e tuas filhas estiver orando, que haja liberdade, que haja liberdade, que haja tua cura, que haja cura, meu Deus. Venha curar, venha libertar, venha, Senhor. Obrigado, Senhor, tu és a santo, tu és o poder, tu és enviado. Ó Pai, tu venhas, a tua palavra falou conosco hoje. No monte Sião, o cântico que ninguém canta, o cântico que ninguém ouviu, e não foi dado direito para ninguém cantar, somente 144 mil. Ah, Senhor, tu está voltando, a tua volta é iminente, tu já estás próximo, está próximo de voltar, está próximo. Deus, vem, Espírito Santo, trata-nos, que haja tratamento. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado já pelo dia de amanhã, pelas pessoas que estão vivas, pelos parceiros ministeriais, pelos teus filhos e tuas filhas, que vão estar louvando, adorando, bendizendo. Guarda todo mundo, os nossos afazeres de hoje para amanhã, nos brinda, Senhor, das falácias, das línguas que se batem, dos olhos altivos, dos maus pensamentos. Despede teu povo em paz, livra das malas pedidas, do homem sanguinário, da falha mecânica do animal. Dá uma noite de paz, de bênção, de graça, de maravilha, de grande livramento. Leva teus filhos, ó Pai, que teus filhos saiam daqui cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo. Ó Pai, despede, dá uma noite de paz, de descanso, ó Pai, de renúncia, mas também de unidade, de tratamento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga